Enquanto você aplaude, diga glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Declare comigo assim, ó: dele, mais alto e mais forte, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Diga: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus fale poderosamente ao seu coração ainda mais, como tem falado, né? Estou assim, dia de ceia, a gente fica assim, né, num estado espiritual, porque a gente lembra que recebeu algo que não merecia. A gente lembra que a morte, ela não venceu. A gente lembra que a vida triunfou sobre a morte, e onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é maravilhoso demais essa data, ela é preciosa demais, e eu creio que o Senhor ainda falará muito mais ao nosso coração. João capítulo 11, eu quero pedir a você, em nome de Jesus, para que você não se distraia, e para isso nós também precisamos fazer a nossa parte, porque Satanás, ele é um ludibriador, ele é um enganador, e eu quero hoje, nessa noite, pedir para você que utiliza o celular como Bíblia, que você coloque no modo avião. Imagine que você agora vai decolar no mais altos céus, não é nem no primeiro, nem no segundo, é no terceiro céu, e para isso, para ter um voo seguro com o papai, tem que entrar no modo avião, amém? Para que você não se distraia, em nome de Jesus, glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 11. Se você perceber que alguém não tem uma Bíblia, vá até essa pessoa, mostre para ela onde nós iremos ler a palavra, em nome de Jesus. Uma noite solene, especial demais. Todos encontraram? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 11, diz assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse com os discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Olha Tomé. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Quantos dias? Quantos dias? Agora vamos ler o versículo 32, que diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Versículo 35, Jesus chorou.
Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer com que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Só até aqui por enquanto. Pai, eu me alegro na tua presença. O Senhor é sempre bem-vindo aqui, porque aqui é a tua casa, casa dos teus filhos. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar ao coração de cada um de nós, que nós diminuamos, o Senhor cresça, que esta palavra vá e ecoe até a eternidade, o teu nome seja glorificado, que o Senhor cerque esta casa, esta igreja, com teus anjos com espada de fogo desembainhada. Todo espírito que não te adora, não te glorifique, não te reconhece, seja proibido de adentrar ou permear no coração de pessoas aqui neste lugar, e que a tua palavra, ela possa, Senhor, ecoar a eternidade, e o teu nome seja glorificado para sempre aqui, e tudo o que acontecer aqui, e tudo que já aconteceu, glorifique o teu santo nome, em nome de Jesus. E todos digam, e todos digam, e todos digam: assentai-vos, meus irmãos e minhas irmãs. É interessante que Marta e Maria vão de encontro a Jesus, e quando elas chegam, elas dizem: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Aquele que tu. Hoje, na nossa reunião de liderança, eu estava compartilhando ao coração dos líderes que amor não é ausência de algumas guerras e lutas. Amor não é ausência de correção. O Senhor nos ama e muitas vezes nós passamos por intempéries, nós passamos por perdas, dificuldades, lutas, sim ou não? Mas o Senhor nos ama. Glória a Deus. É interessante que na ótica humana, o amor, ele é algo que não precisa ser provado, mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sim ou não? Então, é interessante que a nossa ótica de amor é diferente da ótica de Jesus, porque aquele a quem Jesus ama está sendo provado. A família pela qual Jesus ama está sendo provada. Sim ou não? Mas Jesus ama aquela família. Jesus ama Maria, Jesus ama Marta, Jesus ama Lázaro, mas isso não impediu que eles passassem por um dia difícil, por um dia de perda, porque às vezes nós atribuímos a Satanás algumas coisas que muitas vezes, a entender espiritualmente, nós interferimos e falamos: foi o diabo. E muitas vezes Deus permite situações para que a glória de Deus se manifeste. Amém? Então, aquele que Jesus ama está sendo provado, aquele que Jesus ama está sendo testado, aquele que Jesus ama está ferido, aquele que Jesus ama está enfermo, aquele que Jesus ama está passando por uma dificuldade. Sim ou não? Ela frisa assim, Senhor, é quem o Senhor ama. Olha a ênfase que ela está dando. Era como quase uma cobrança. Quem está enfermo não é alguém distante, é alguém que o Senhor ama, é alguém perto, é seu amigo que está passando pela situação, é alguém que o Senhor estima, é alguém que o Senhor tem apreço que está passando por isso. É quem o Senhor ama. Diga assim: o amor não nos isenta de passar por algumas provações, porque depois da provação, quando aprovados, vivemos o extraordinário. Amém ou não amém? Então, esta enfermidade não é para a morte. Jesus vai dizer: esta enfermidade é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então Jesus diz assim: eu amo Lázaro,
Mas ele também já está falando do deserto de Lázaro, da enfermidade de Lázaro. Jesus sabe disso, porque talvez Maria, naquele momento, Marta, queria que Jesus tivesse assim, vindo rápido para remover a enfermidade rápida. Só que Jesus, quando Jesus diz assim, esta enfermidade não é para a morte, ele está dizendo, eu não vou remover. Amém ou não amém? Mas eu vou permitir que ele viva esse momento de dificuldade. Por quê? Porque o que ele vai fazer por meio daquela morte vai glorificar ainda mais ao Senhor. Então às vezes Deus te coloca em algumas provações e você começa a reclamar, e você começa a esmurrar você mesmo, você começa a falar, por quê? O que está acontecendo, Deus? E Deus não fala nada. Por quê? Porque no momento da provação, querido, Ele vai ver como você reage. Glória a Deus. Como eu reajo quando eu estou vivendo algo que eu não gostaria? Como que eu reajo quando, ao invés da porta se abrir, ela se fecha? Como que eu reajo quando eu gostaria que Deus fizesse algo, só que Deus não fez? Só que Deus não livrou? Deus continua sendo Deus? Absolutamente. Ele está sentado no sublime trono e tem o governo e o controle sobre tudo e sobre todos. Estou em crise, o céu não está em crise. A Nova Jerusalém, só para você ter uma ideia que o céu não está em crise, as ruas da Nova Jerusalém são de ouro, porque o céu nunca vai entrar em crise. Você está aí ou não? O Senhor está deixando claro que Ele iria permitir, mas no final, na conclusão da história, Deus seria glorificado. O que Deus quer fazer na sua vida é que você espere a conclusão daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está permitindo. Nós não permitimos Deus agir porque a gente quer que Deus faça ontem. Só que quando Deus fala para você obedecer, você só obedece o ano que vem. Ano que vem eu obedeço. Só que quando é a gente querendo que Deus faça alguma coisa, a gente quer que Deus faça ontem, mas para obedecer fica retardando. Tem ministério, mas depois eu vou, que agora isso, que agora aquilo, que agora tem faculdade, que agora casei, que agora tem filho, que agora tenho isso, agora tem aquilo, e a gente sempre vai colocando uma desculpa, a gente vai sempre colocando uma prioridade na frente. E eu quero dizer para você, se Deus não for a tua prioridade, entenda uma coisa, Deus não vai estabelecer uma prioridade com você, porque primeiro Ele vai estabelecer prioridade com aqueles que priorizaram o reino de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Quem está aí? Jesus está dizendo o seguinte, eu vou permitir, mas na hora certa, no tempo certo, no momento oportuno, no meu tempo. A Bíblia vai dizer que Lázaro está doente, Jesus vai a Betânia, mas nesse meio tempo, Lázaro morre. E alguém pode dizer o quê? Jesus falhou. Jesus perdeu o time. Jesus não ama, como Ele disse que amava Lázaro, nada. Ele não ama. Jesus não me ama não, porque eu estou esperando há quanto tempo e Jesus não fez? Só que Ele está provando para você, para ver como é que você reage quando o silêncio do céu chega, quando a resposta não chega, quando a porta não se abre, para ver o que? O seu nível de obediência, o seu nível de paciência, o seu nível de confiança. Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando, sabe aonde? Dentro de você, dentro de mim. As coisas externas são a consequência daquilo que Ele está tratando dentro da gente primeiro. Sim ou não? Então, Lázaro morre, a doença se agrava, a doença não permite que ele melhore, existe ainda uma piora, e a piora leva ele à morte. Quando a morte chega agora, vem a maior preocupação. A Bíblia vai dizer que Jesus chama os discípulos e diz, nós temos que ir lá, porque Lázaro morreu.
Jesus estava em Jerusalém, dizendo que iria para Betânia, onde Lázaro estava. Então Jesus está dizendo: olha, ele acabou de morrer, mas nós vamos ter com ele. E quando Jesus fala isso, quando Jesus entende isso, alguns dos seus discípulos estão entendendo que Lázaro piorou o estado de saúde. E aí Jesus fala claramente: não, a morte chegou para ele. Quando Jesus fala assim, o que os discípulos pensam? Agora não tem mais jeito, agora não tem mais possibilidade. A gente ora pelo Deus do impossível, só que quando a coisa fica impossível, você fala que foi o diabo. A gente quer viver algo extraordinário, mas quando a gente passa por uma prova extraordinária, a gente não tem paciência, a gente fica murmurando, reclamando, falando: ó céus, ó azar. E aqui começam as interrogações, as indagações sobre o que eu acho interessante, é que a Bíblia vai dizer no versículo 17, que Jesus chega em Betânia, porque da forma que ele chega, é um momento que aparentemente não tem mais solução, que aparentemente não tem mais jeito. E Jesus vai chegar então no 17, e quando ele chega, Lázaro já estava sepultado. Lázaro ficou doente, ele piorou, ele morreu. Quantos estágios haviam ali? Enfermo, uma piora, uma morte, ele é enfaixado e depois é sepultado. Quantos estágios? Estágios de dificuldade estavam em Lázaro. Ele não estava só morto, ele já estava sepultado. Havia um lacre na porta, havia uma pedra impedindo. Escute, havia um homem lá dentro, havia uma pedra colocada, eles colocavam argamassa em volta da pedra e ainda colocavam um selo dizendo assim: já era, acabou. Quando colocava o selo, irmão, na porta do túmulo, era como dissesse assim: agora não tem mais jeito, selou a morte, não tem possibilidade de vida, não tem como esse homem sair daí, porque está selado, a morte selou este homem aí dentro, ele não sai daí nunca mais por meios próprios. Ele pode até sair carregado num saco de ossos, mas por meio próprio não. O carimbo dizia isso, era o carimbo da impossibilidade. Sim ou não? Então havia um lacre, uma pedra, uma proteção. Mas alguém poderia dizer: se ele tivesse chegado e o corpo tivesse pelo menos mais ou menos quente, ainda tinha jeito. Mas aí você vai vendo uma série de indagações, porque Lázaro está morto há 4 dias. Quantos dias? Só que o que eu acho interessante é que Jesus chega em Betânia e ele não vai direto no sepulcro, ele não vai direto no cemitério. Não, irmãos. Por quê? Porque Lázaro já estava morto. Ele não chega correndo e dizer: vamos logo, vamos lá, me mostre onde ele está. Não, ele não faz isso. Quando ele entra no caminho de Betânia, Marta vai ao encontro de Jesus, e Jesus vai dirigir palavras a Marta, e pelo menos 4 pessoas diferentes aparecem aqui, quando Lázaro morre, e que Jesus precisa lidar com elas. O primeiro grupo de pessoas que Jesus encontra são os próprios discípulos, depois com Marta, depois com Maria, e depois com os judeus. E sabe o que eu acho mais interessante de tudo isso? É que os discípulos, Marta, Maria, os judeus, todos estão bem, apesar de suas necessidades, apesar dos problemas vividos do cotidiano, elas estão bem. Quem estava enfermo e quem estava morto e quem estava sepultado é quem? Lázaro. Só que Jesus vai de encontro a quem? A quem está vivo. Então você há de convir comigo que Jesus deveria chegar em Betânia e ir direto para o Lázaro. Mas quando ele chega em Betânia, ele não vai até Lázaro que está morto, ele vai encontrar com as irmãs vivas primeiro. Tem alguém vivo aqui?
Ou só alguns? E só uns 3 que levantou a mão, então o resto a gente vai ter que fazer uma oração para ressuscitar. Sim ou não? Você está aí? Lázaro está morto. Mas o que Jesus faz? A minha prioridade são as irmãs vivas. Quando Jesus chega em Betânia, ele sabe que Lázaro está sepultado há 4 dias. E Jesus então vai encontrar com quem está vivo. E na verdade, quando nós ouvimos o discurso das pessoas que estão falando com Jesus, parece que elas não estão muito vivas. Porque tem 2 tipos de mortos: o morto que está no sepulcro e o morto que está fora do sepulcro. E o que está fora é pior do que está dentro. Você está aí ou não? Então Jesus chega, e quando ele entra, quando está no caminho, Marta olha para Jesus e vai falar para ele do irmão morto. E ela vai dizer: se é uma condicional. Se o Senhor tivesse chegado um pouquinho mais cedo, se eu tivesse apressado o passo, se o Senhor tivesse vindo de imediato, o meu irmão estaria vivo. Quem é essa? Marta. Aí quando Jesus chega e entra, Jesus está no caminho, Marta olha para Jesus e ela vai dizer isso: se o meu irmão, se o Senhor tivesse chegado aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, só morreu por causa da sua ausência. Você está entendendo, sim ou não, irmão? Só morreu pela sua ausência, Jesus. Meu irmão só morreu porque o Senhor não estava aqui. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você, com toda a sinceridade do meu coração. Quem estava morto não deu trabalho para Jesus. Sim ou não? Fala alguma coisa, crente. Lázaro está quietinho, não reclamou, não falou que ele chegou atrasado. Falou alguma coisa, não? Alguém ouviu Lázaro falar alguma coisa? Reclamar do tempo, da hora, do esquecimento, da ausência? Não. Quem reclamou era quem estava vivo. Dá um trabalho, gente. Mas quem estava vivo, irmão, quem estava vivo deu. Por quê, apóstolo? Porque Marta está responsabilizando Jesus. Se Jesus estivesse aqui, se o Senhor não estivesse em Jerusalém, eu acho que o Senhor errou o tempo, eu acho que o Senhor deveria não ter demorado, porque se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria amor. Quem está aí? Porque Marta está passando por um vale. E quando muitas vezes estamos em vales, há uma tendência de nós estabelecermos um culpado. Quando chegou uma crise na família de Adão, quem foi que Adão culpou? Deus. A mulher que o Senhor me deu. Olha a crise que eu estou por causa da mulher que o Senhor me deu. Estabelecendo um culpado, é ou não é? Geralmente quando você dá uma prensa num filho que fez uma coisa errada, foi fulano de tal que fez. Sim ou não? Mesmo que foi ele. Fulano também estava. Olha para você ver como que esse ser humano é. Resquício do pecado adâmico. Às vezes as meninas lá em casa estão assim: ô pai, eu estou com medo. Pecadinho nas costas. O que você fez? Pecadinho nas costas. Não está orando, mas está orando. Mais ou menos. Então vamos voltar a orar de novo. Geralmente quando a gente está atravessando um vale, quando a gente está passando por uma prova, a gente não enumera por conta disso, ou por conta daquilo, por conta desse, por causa daquilo. Marta está passando por um vale, e ela está responsabilizando Jesus pelo vale dela. É ou não é? E dizendo: se o Senhor tivesse aqui, se o Senhor não tivesse atrasado, se o Senhor tivesse chegado, se o Senhor tivesse chegado na hora que ele deu o último suspiro, se eu tivesse chegado quando ele estava quente ainda, se eu tivesse chegado quando ele ainda estava com febre. E aí ela começa a argumentar, irmãos. Ei, preste atenção.
Jesus não precisa dos nossos argumentos para fazer o que Ele precisa fazer. O que Ele vai fazer com o teu consentimento, sem o teu consentimento, fora da sua hora, dentro da sua hora, não importa. Ele vai fazer no tempo certo. Porque no tempo da espera, queridos, nós somos treinados, aprimorados, aperfeiçoados. Só que a gente tem pressa, só que o céu faz. Mas quando é a gente para fazer, quando chama para escala, ou demora para responder o WhatsApp. Ai, falei já. Se o Senhor estivesse aqui, aí Jesus olha para ela e diz assim: olha, para quem está falando isso? Para quem está vivo, sim ou não? Jesus olha para quem está vivo e diz assim: o seu irmão vai ressuscitar. Qual o problema? É que ele morreu, mas eu estou dizendo que ele vai ressuscitar. Aí ela olha para Jesus e diz: eu sei, ele há de ressuscitar no último dia, porque Jesus já tinha falado da ressurreição dos últimos dias. Então ela pensa o quê? Um dia ele vai ressuscitar. Jesus não estava falando de um dia, ele estava falando e tentando mostrar para elas que ele é a ressurreição e a vida. Jesus não estava apontando para algo que ele iria fazer, ele estava apontando para algo que ele já estava fazendo. Glória a Deus. Mas ela olha para Jesus e diz assim: eu sei, no último dia, lá na frente, Jesus, sei que um dia o Senhor vai ressuscitá-lo. E Jesus está falando de uma coisa e ela está entendendo outra. Jesus está falando uma coisa e ela está entendendo completamente diferente. Aí Jesus olha para ela e diz assim: ô Marta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que Jesus está falando, eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. Marta, escuta, está de 4 dias, mas está aqui quem resolve. Você está aí ou não? E um amigo meu poderia falar: você está doido? Aleluia. Você está viva, você não está morta, Marta. Aí Jesus olha para quem está vivo e diz assim: você tem que entender e compreender acerca da ressurreição. Você tem que compreender mais acerca de mim, Marta. Porque falar que eu poderia restaurar, que eu poderia curar, é falar do que eu posso fazer, mas falar do que eu sou é falar da identidade de alguém que pode mudar os cenários. Você está diante de um Deus, queridos, que Ele pode alterar qualquer cenário, seja físico, espiritual, temporal, atemporal. Eu não sei a crise que você está, mas eu sei o Cristo que nós servimos, o Cristo que nos salvou, independente da crise, da luta, da dificuldade, do vale, Ele continua sendo o eu sou. Uma coisa é o que Jesus pode, e outra coisa é caminhar com Jesus sabendo quem Ele é. Uma coisa é você conviver com um Jesus que alguém falou, outra coisa é você andar com Jesus que você conhece. Mas conhece como? Se não lê Bíblia, sua Bíblia está toda empoeirada na sua casa, aberta no Salmo 91, pensando que o diabo não vai entrar na casa porque está aberta no Salmo 91. Não vai entrar porque quando tem crente de unção, o Satanás corre, que ele não é maluco de entrar lá. Sim ou não? Quando Jesus chega para aquele que está vivo, Ele fala uma coisa. Ele diz assim: você não sabe nada sobre ressurreição, eu estou trazendo para as minhas palavras. Você não sabe nada sobre vida, você não sabe nada sobre mim, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que esteja morto, ainda que esteja morto, eu vou falar de novo: ainda que esteja morto, ainda que esteja morto, ainda esteja morto, viverá, 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 porque Ele é a ressurreição e a vida. A morte não pode ir contra Ele, queridos. Porque ainda que esteja morto, este morto, ainda que esteja morto, ele, se crer em mim, não morrerá eternamente.
Jesus fala sobre duas coisas. A primeira coisa que Jesus disse: quem crê em mim, eu posso fazer milagres, porque o que está morto eu posso trazer à vida. E quem crê em mim, Marta, tem uma segunda coisa: quem crê em mim não morrerá eternamente. Ele está falando assim: eu posso ressuscitar ele aqui agora, e posso dar uma garantia que na eternidade vocês não morrerão. Eu posso fazer aqui no temporal, mas também posso fazer no atemporal. Eu posso fazer no natural, mas eu também posso fazer no sobrenatural. Eu posso fazer no cronos, no relógio do homem, mas eu também posso fazer no tempo de Deus, no kairos de Deus. O que Deus está falando para você nesta noite: não dependa daquilo que você está olhando agora. Eu posso mudar o cenário da tua vida no instalar de dedos, porque quem crê, ainda que morra, viverá. Eu já contei um testemunho que eu morri um dia. Então tem um ex-defunto falando com você. Eu morri um dia, fui para a sala de cirurgia, com 1% de chance de sair vivo. No corredor, seguindo para a sala de cirurgia, eu falei assim: se os Deus dos crentes me tirar dessa, eu vou virar crente. Me apeguei a 1%, tem pelo menos 1%. Então vou me apegar a 1%. Entrei, morri, fui para um lugar maravilhoso. E quando eu estava naquele lugar tão lindo, maravilhoso, cheio de paz, veio um homem bem grandão, que eu não via o rosto, com roupa brilhante, e fazia assim, ó, e falava só em pensamento comigo: ainda não é chegada a sua hora, pode voltar. Não, mas aqui está tão bom, mas não é chegada a sua hora, pode voltar. Quando eu voltei, os médicos me desfibrilando, puf, puf, puf. Falei: aquele sou eu. Ah, mas eu estou aqui, estou. Você está entendendo, sim ou não? Aí eu voltei e depois falei com o médico: eu vi vocês me desfibrilando. Não, é impossível, você estava morto, como é que você... Falei: vi, tinha fulano na posição tal, fulano tal, e caiu uma tesoura de cima de mim. O médico olhou para ele e falou assim. Então ele viu mesmo. Como? Não sei, mas ele viu. Por quê? Porque a vida não termina neste século. Quando o tempo do homem termina, há um outro tempo, o verdadeiro tempo, o tempo de Deus, o aion de Deus, que é um outro tempo. O aion de Deus é um tempo perfeito. Quem está aí? O que Jesus estava tentando ensinar para Marta é que ele não estava indo somente para curar Lázaro. Eu não quero curar somente, eu não quero que você esteja numa condição normal. Eu quero, além do que eu vou fazer com ele, eu quero trazer a vocês uma experiência que, da mesma forma que eu vou fazer um milagre aqui, eu tenho um milagre muito maior. Ele é sobrenatural, ele é extraordinário. Ainda que morra, viverá e não morrerá eternamente. Irmão, isso aqui é chocante, isso aqui é tremendo demais, é poderoso demais. Você está aí ou não? Jesus está falando com Marta acerca de quê? De salvação, ensinando Marta acerca do quê? De salvação. Porque um homem que morre sem Cristo, irmãos, se não se arrependeu, no último instante, irmão, a definição de salvação é quando? Quando eu estou aqui em vida. Depois que morreu, eu tinha que ter decidido lá embaixo, decidiu aqui, ó, não tem como mais. Você está aí ou não? Então Jesus está ensinando acerca de salvação. Por quê, irmãos? Muitos sabemos acerca daquilo que Jesus faz, mas poucos sabemos acerca de quem Jesus é. Então Jesus está dando uma lição para alguém que está fora do sepulcro. Para alguém que está vivo, ele está dizendo: você precisa aprender de mim, você precisa me conhecer um pouco mais. Por que eu venho na igreja? Por que eu ouço a palavra? Para conhecer Jesus um pouco mais. Você está aí ou não? Aí ela diz assim: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Agora sim, eu creio que tu és o Cristo que deveria vir ao mundo. E quando ela disse essas palavras, ela seguiu o seu caminho, deixou Jesus e foi dizer a Maria que Jesus estava chamando. Quando Jesus vai no caminho, Maria chega e se prostra aos pés de Jesus. Senhor, se o Senhor estiver aqui de novo,
Um outro vivo, Diácono Marcelo, dando trabalho para Jesus, porque o morto está lá quietinho e não está falando nenhuma palavra. É mais uma vez alguém responsabilizando Jesus pelo que aconteceu. Mas há uma diferença. Qual a diferença, apóstolo Júnior? A diferença de Maria, a diferença de Marta nesse texto? Existem outros textos que há uma diferença entre as duas, mas existe uma diferença aqui, é a maneira como Maria chega. De novo, porque ela vai sim responsabilizar Jesus, mas ela chega aos pés de Jesus. Ela está dizendo o seguinte: embora, Senhor, eu pense isso na minha carne, eu sei que o Senhor pode mudar todo o cenário. Eu estou rendido aos teus pés. Isso é uma atitude de se prostrar e adorar a Deus. Ele estava no sepulcro, mas Lázaro está no sepulcro, mas onde Marta e Maria está? Adorando. Tem uma crise instaurada, mas onde Maria decidiu estar? Adorando. Muitas vezes a pessoa pensa: não vou na igreja não, que eu tenho que primeiro resolver o problema lá de fora. Vem aqui, porque se você não resolver aqui, aos pés de Jesus, querido, lá fora é mais difícil resolver sozinho. Uma segunda-feira sem Jesus é muito mais difícil. Uma terça-feira, uma crise no dia de amanhã sem Cristo é muito mais complicado. Por que eu venho no culto? Para me nutrir, para me fortalecer, para estar ainda que eu entre numa crise, numa prova, numa dificuldade, num vale, eu sei de uma coisa: Jesus está comigo no barco. O barco pode balançar para lá, para cá, pode vir a ventania, pode vir o mar bravio, mas eu sei de uma coisa: a palavra dele lá no começo da viagem é: passemos, passemos, passemos. Ele está dando uma garantia para mim e para você. Se você colocar num barco da tua vida, há uma garantia de chegar do outro lado. Aleluia. Aí a Bíblia está dizendo que Jesus, ouvindo isso, se indignou no espírito. Ele olha para Maria e diz assim: onde vocês colocaram Lázaro? Aí ela diz: vem ver. Quando Jesus está indo agora, Jesus vai lidar com um quarto grupo de pessoas, é o grupo de judeus, que estão dizendo assim: não poderia este homem que deu vista aos cegos ter evitado que o seu amigo, que ele ama, morresse? De novo. Mas mais alguém de um quarto grupo, responsabilizando Jesus pelo que aconteceu. Fez milagre na vida de tanta gente, agora olha só o que aconteceu com o amigo dele. Nem compensou ser amigo dele, não. Que olha o que aconteceu. Já faz 4 dias, abandonou o cara 4 dias. Sim ou não? É aquele parente endemoniado, fala assim: cadê teu Deus? O meu Deus responderá na hora certa. Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Embora não aconteça no meu tempo, no tempo propício ele virá, e ele será o meu socorro presente no dia da minha aflição. Pronto. O que é isso? Alguém que sabe que Jesus faz e tem. Mais alguém dizendo: o Senhor não curou o cego, não fez tanta coisa. Mais alguém dando uma opinião acerca daquilo que acha que Jesus deveria fazer. E não são poucas as opiniões, cada um achando: ah, Senhor, o Senhor devia ter feito assim. Ah, Jesus, o Senhor deveria ter feito assado. Ah, se o Senhor tivesse chegado na hora. Ah, se o Senhor não tivesse demorado. Ah, se o Senhor não tivesse chegado, o Lázaro tivesse quentinho ainda. Irmão, não importa, ele vai chegar na hora dele, porque a glória é dele, o tempo é dele, a hora, o momento é dele. Então aquieta teu coração. Você está aí ou não? Sabe por que ele deveria ter chegado? Porque ele é amigo dele. Olha só, quando Jesus chegou lá, Jesus chorou, e aí os judeus disseram: ele realmente o amava. Olha comigo o que ele disse: ele realmente o amava. Quando alguém está dizendo isso, outra pessoa está dizendo assim: mas se ele amasse esse amigo,
teria curado ele como curou o cego. Não é um endemoniado falando de novo, irmão? Sim ou não? Olha que ambiente, meus irmãos, olha quantas opiniões responsabilizando o Senhor Jesus. O verso 38 diz assim: Jesus indignou em seu espírito e comovido, dirigiu-se ao sepulcro. Quando Jesus chega no sepulcro, ele olha para quem está ao redor, 4 grupos de pessoas que estão ao redor de Jesus. Quem são eles? Os discípulos, Marta, Maria e os judeus. E olha o que Jesus diz: tirai a pedra. Tirai a pedra. Tirai. Com todo o poder que Jesus tem, ele não poderia falar assim: pedra, sai daí? Sim ou não? Pedra, voa daí, cai lá no mar da Galileia? Poderia ou não poderia? Mas ele não fez. Porque existem atributos e responsabilidades que são minhas e suas. Tirar a pedra quer dizer: esta é a parte de vocês do milagre. Eu quero fazer vocês participarem de algo sobrenatural. Eu não quero fazer sozinho, eu quero compartilhar do milagre com vocês. Tira a pedra. Tira a pedra. Você está aí ou não? Essa é a parte de vocês da resposta. Essa é a parte de vocês do processo. Tirai a pedra, tirai a pedra. Ó, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A pedra, ela não era leve, ela era pesada, mas tinha muita gente. Sim ou não? Sim ou não? A pedra é pesada, mas tem muita gente. Sim ou não? Mas o que Jesus está falando, havia dificuldade? Sim ou não? Tirar a pedra tem dificuldade? Na instrução de Jesus, tirai a pedra, quando Jesus dá ordem, olha como nós somos, presta atenção como nós somos. Quando Jesus chegou, Marta disse assim: se o Senhor tivesse chegado, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus disse que ia ressuscitar, ela disse: vai ressuscitar depois. Quando Jesus chega onde Lázaro está, ele diz assim: tirai a pedra. Na hora que Jesus diz tirai a pedra, sabe o que Marta vai dizer? Senhor, já cheira mal. Se fosse você ia falar o quê? Eu perguntei alguma coisa para você cheirar mal? Jesus perguntou para alguém ali se cheirava mal? Ele só mandou fazer o quê? Marco, tirará. Se eu fosse Jesus, eu dizia assim: ó, eu não estou entendendo nada. Vocês falam que eu atrasei, que eu não cheguei, etc e tal. Aí eu cheguei, estou aqui, estou pedindo para remover a pedra, e vocês estão falando agora para mim que está cheirando mal? Não estou entendendo. O que vocês querem afinal? Quer que eu faça o milagre? Não. Você percebe que a alma humana vai colocando obstáculos e pedras diante daquilo que Jesus já disse. Se Ele mandou, não importa o como e de que jeito vai fazer, Ele só mandou tirar a pedra. Não perguntou se cheira mal, se é de 1, 2, 3, 4 dias. Ele só disse o seguinte: só tira a pedra. Faz a parte de vocês, que eu vou fazer a minha. O que é mais difícil? Tirar a pedra ou ressuscitar Lázaro? Só que aí o que acontece? Já cheira mal. Está dizendo o seguinte: Senhor, se eu tivesse chegado, tivesse ainda quentinho, ainda tinha talvez um jeito. Mas agora já são 4. Senhor, olha Marta, já cheira. Jesus perguntou se cheirava mal, diácono Eliseu? Não perguntou não. Mas como quem gosta de crente a Deus, quem sabe lidar com crente a Deus, ô povo abençoado. Aí Jesus não dá uma resposta ofensiva, porque espera aí, eu cheguei e a culpa era minha. Quando eu disse que ia ressuscitar, você disse que depois, no futuro. Quando eu mandei tirar a pedra, você está dizendo que cheira mal. Não estou entendendo. Sim ou não? Porque se o problema era eu fazer, eu estou dizendo que vou fazer. Quando eu mando tirar a pedra, você vai dizer que cheira mal agora.
Irmão, presta bem atenção que eu vou falar para você. Se Jesus te der uma ordem absurda, pode fazer, porque Ele garante o resultado. Por quê? Porque nós não andamos só em palavras, nós vamos começar a andar nesta igreja em manifestação de sinais, prodígios e maravilhas. Palavras vão atrair, mas os milagres vão fazer coisas extraordinárias. E quem Deus vai usar? Você. Ei, querido, quem tiver ousadia para tirar a pedra, querido, você não tem noção do que vai começar a acontecer nessa casa. Você está aí ou não? Porque se o problema era eu fazer, eu estou dizendo que vou fazer. Eu estou falando que vou fazer, pedir para tirar a peça, e estão falando que está cheirando mal. Agora tem um detalhe, ela entrou lá para sentir o cheiro. Marta entrou lá dentro do sepulcro para sentir o cheiro. Por que tinha argamassa em volta? Para o odor não sair. Então nem sabia se estava cheirando mal ou não, irmão. Só achou. Achei. Para de achar. Olha para alguém e fala: irmão, para de achar. Você está achando demais. Você precisa confiar mais no que Deus está falando com você. Fala para ele. Você é profeta de Deus pelo menos hoje. Você tem que confiar no que Deus está falando com você. Mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça morto, mesmo que pareça que não tem mais jeito, mesmo que esteja em crise, mesmo que alguém tenha falado não, mesmo que o especialista tenha falado que não tem possibilidade, querido, se você está debaixo de uma palavra, esta palavra vai fazer o impossível acontecer. Quem crê glorifica, quem crê glorifica, quem crê glorifica. A gente vai dificultando o milagre, irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade da tua vida seja arrancado do teu coração. Aleluia. Ela estava falando de algo que ela não sabia. Ela estava falando de algo que ela não sentiu. Ela estava falando de algo que ela não viu. Mas ela está afirmando o quê? Já fazem 4 dias, já cheira. Te perguntei alguma coisa. Não, Jesus não faz isso. Não estou entendendo como que nós temos a capacidade de ver situações ruins piores do que elas realmente são. É ou não é? Está doendo? Mas está quase morrendo. Você daí ou não? Como que nós temos a capacidade de colocar a lupa e aumentar o tamanho do gigante, irmão? Você coloca uma lupa e o gigante fica maior ainda. Ele não está só morto não, Senhor, ele está cheirando mal. Senhor, não está só morto, não, está cheirando. Porque fazem quantos dias? Quem está aí? Fala alguma coisa, crente. Quem mandou tirar a pedra perguntou o cheiro? Se cheirava mal? Sim ou não, Christian? Não. Só que na nossa parte a gente presta atenção em tudo, menos na instrução. Jesus mandou tirar a pedra, então quando eu me preocupo com aquilo que Jesus mandou eu fazer, eu me embaraço com as outras coisas. Você não precisa se preocupar com outras coisas, você só precisa preocupar com aquilo que Jesus mandou você fazer. Mas o que Jesus mandou o outro fazer? Deixa o outro com Jesus. O que Jesus mandou você fazer? Mas o outro não fez. Jesus mandou quem fazer? Foi você ou foi o outro? Fui eu, então faz você. Glória a Deus, irmãos. Ele olha e diz assim: tirem a pedra. Só que antes de remover aquela pedra física, Jesus precisava remover uma pedra espiritual que estava no coração deles. Jesus precisava remover uma pedra do coração. Jesus precisava tirar a pedra do questionamento, da dúvida, da incerteza.
O que o Senhor está falando com a igreja nesta noite é: há uma pedra de dúvida no teu coração, há uma pedra de dúvida, de incerteza no teu coração. Arranca esta pedra da dúvida e você vai ver o que eu posso fazer, o que eu vou fazer, o que eu já estou fazendo. Só que a incredulidade nos impede de ouvir o que Jesus disse: só tire a pedra, porque o que você não pode fazer eu faço. Mas não pode. Você já viu água sair de rocha? Você já viu um pedaço de pau estendido no mar abrir o mar vermelho? Mas abriu. Você já viu alguém entrar numa cova de leões e sair vivo? Mas saiu. Você já viu alguém andar sobre as águas? Mas andou. Era impossível? Era. Aconteceu ou não aconteceu? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque Deus não depende de física, matemática, astrofísica, de matemática, de geologia, de geografia, de ciências, de biologia, para fazer um milagre sobrenatural acontecer. Olha para alguém e fala: tira a pedra, irmão. Sabe o que acontece? Deus não cabe na mente humana. Vou dizer de novo: Deus não cabe na mente humana. Eu vou repetir: Deus não cabe na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa inteligência, na nossa intelectualidade. Deus está acima de qualquer acadêmico, acima de qualquer PhD. Eu não sei quanto de QI que você tem, não importa. Ele não cabe no teu QI, porque ele é muito maior que isso. Ah, mas o Albert Einstein, o cérebro de Albert Einstein está lá sendo estudado. E cadê ele? Debaixo de 7 palmos. Ah, mas ele deixou muitas teorias. Mas o meu Deus não deixou teoria. Ele só disse: haja. E aonde ele está? Assentado no trono, governando sobre tudo e sobre todos. Ele é Deus, Senhor soberano. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Senhor da vida. Ele dá a vida, Ele também tira. Ele estabelece os reis, Ele também os faz cair. Por quê? Porque Ele é Deus. E papai está na casa. Viva o processo. Pergunte para Deus: Deus, qual é a minha parte do processo? Eu não quero saber a tua, eu só quero saber qual é a minha parte do processo. Olhe para alguém e diga: viva o processo. Porque tudo que as demais e as outras coisas, tudo que você precisa focar é naquilo que você precisa fazer. É só naquilo que eu preciso fazer. Quem está vivo está dizendo para Jesus: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor vai ressuscitar depois. Eu sei que o Senhor não vai ressuscitar agora. E depois está cheirando mal. Eu não sei o que está acontecendo. Querido, você não precisa saber o que está acontecendo. Só ouve a palavra. E Ele vai conectando as coisas que precisam ser conectadas. Irmãos, quantas vezes nós atrapalhamos nós mesmos? Quantas vezes nós atrapalhamos o nosso milagre com a pedra do questionamento? Nenhuma obra maligna, nenhum demônio, nenhum principado, potestade pode impedir quando Deus te deu uma palavra. Só você pode impedir isso. Amados, você é o único ser que pode atrapalhar você mesmo. Nem os demônios, nem as potestades não podem. Você está aí? Deus tem na nossa vida algo maior, querido. Não há barreiras para Ele. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: tira a pedra do questionamento do teu coração. Aprende a confiar sem questionar. Tira a pedra da tua incredulidade nesta noite.
porque a incredulidade limita o poder de Deus, porque é a pedra que você tem que remover. Quando Lázaro estava enfermo, alguém olhou para Jesus e disse: não é para a morte, e eles creram. Só que o que mudou? A circunstância. Eles creram quando Lázaro estava vivo, mas quando Jesus disse que morreu, eles falaram assim: agora não tem mais jeito. Sim ou não? Era o mesmo Jesus, eram os mesmos discípulos, e estavam todos com esperança que Jesus ia lá e impor a mão, ou falar com Lázaro e ele ia ficar curado, como eles haviam visto. Mas de repente Lázaro morreu, e aí eles murcharam. Por quê? Porque o homem está muito acostumado a que Deus faça de uma maneira que ele entende. Preste atenção, Deus não é homem para pensar como a gente. O que mudou naquela circunstância? A circunstância. Amém? O que mudou? A circunstância. Mas e a promessa? Continua a mesma. A circunstância é outra, mas e a promessa? É a mesma. A crise se agravou, mas e a promessa? É a mesma. Estava vivo, mas morreu, mas e a promessa? Continua sendo a mesma, Marcelo. Está difícil, está impossível, não tem jeito, mas e a promessa? É isso. E a palavra que o Senhor te deu? Os poderosos passam, mas Deus continua no trono. Ah, mas e a economia? Está em alta, está em baixa. Mas e a bolsa de valores? E o dólar? Está em alta, em baixa. Ei, querido, mas a palavra continua a mesma. Deus continua o mesmo. O Senhor continua sendo Senhor. O Rei continua sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pode estar em crise o dólar, a bolsa, a criptomoeda, não importa. O céu não está em crise. Ei, presta atenção, teu pai não está em crise. E Jesus olha e diz: tirai a pedra. E quando Jesus está olhando e dando uma ordem, ela está dizendo: o Senhor está cheirando mal. Não é para você falar, Marta. Não é para você questionar, Marta. É só para você remor. É só para você remor. Olha para alguém e fala assim: para de questionar. É só remover. Aleluia. Você está aí ou não? Irmãos, preste atenção nisso. Tem coisa que não é para você ficar falando e questionando, não. É só para você tirar, a fazer a tua parte. Deus falou assim: só ora, põe seu joelho no chão, faz isso. O que custa? Quando Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão, ele ficou questionando. Ah, mas se mandasse para Abana e Farfá, são rios mais limpos, mais bonitos, mais... só obedece, homem. Se mandasse você fazer uma coisa maior, você não faria? Faria, então faz lá, obedece. Primeira, continua leproso. Segunda, continua leproso. Terceira, leproso. Quarta, estou leproso ainda, mas já mergulhou a 7, não, só 5, então mergulha de novo. Você vem na igreja um dia, aí o camarada viveu 30, 40, 50 anos no erro, no pecado, na prostituição, na bagunça. Aí ele chega aqui hoje e fala: Jesus, eu tenho que mudar tudo. Primeiro tem que mudar o teu caráter. Primeiro você tem que tomar vergonha na tua cara. Falei, pronto. Ah, vou sair dessa igreja. Irmão, porque o que tem de crente mau caráter, que não paga os outros, que engana todo mundo, que fica flertando a mulher dos outros, o homem dos outros. Irmão, falei, estou falando. Você está aí ou não? Oi, igreja, você está aí ou não? Queridos, a promoção só vem depois da remoção. Aleluia. Então tira aquilo que está atrapalhando o reino na tua vida. Ah, quer ser promovido. Tira aquilo que estava, pedra de tropeço, pecado, aquilo que você estava guardando aí, as 7 chaves do teu coração na tua vida.
Se o apóstolo não vê, está tudo bem. Só que o céu está todo mundo vendo, o inferno está todo mundo vendo, o inferno rindo da tua cara, e você escondendo de mim. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Eu não preciso ficar sondando teu Facebook, eu não preciso ficar mexendo no teu Instagram, querido. Os olhos do Senhor estão no teu Instagram, no teu coração, na tua alma. Eu não preciso vigiar ninguém. Quem tem que vigiar o coração seu é você. Você está aí ou não? Dá tempo de pegar um Uber, que vai melhorar. Você está aí ou não? Olha para o irmão e fala assim: a promoção só vem depois da remoção. Remove tudo aquilo que está impedindo Deus de fazer uma grande obra. Aí Jesus olha e diz assim: tirai a pedra. E Marta está dizendo de novo: cheira mal. E Jesus levanta e dá essa palavra aqui, ó, que mandou eu dar para a igreja hoje. Eu já não disse, eu já não falei, eu já não prometi, eu já não disse para você em particular, eu já não te mostrei em sonho, eu já revelei pelo meio dos profetas, eu já não disse por meio da minha palavra, eu já não confirmei pela boca dos outros, já não confirmei na minha palavra, eu já não falei primeiro. Quem foi que falou? Quem falou? Quem falou? E ele está dizendo: você precisa diferenciar a voz, a minha voz, da voz das circunstâncias. Nós precisamos diferenciar a voz de Jesus e a voz das circunstâncias. Aí você fica ouvindo a voz da crise, da circunstância, da dificuldade, do questionamento. Você só não está ouvindo a voz daquele que resolve. Porque aí fica aqui, mas está com a cabeça na segunda-feira, com a cabeça no Fantástico, na cabeça não sei aonde, irmão. Ei, fica aqui, porque esta palavra pode tirar tudo que estava fedendo, que estava na tua vida, tudo que estava impedindo o seu coração e o seu destino. Quem falou primeiro? Não foi Jesus? Irmão, quando Jesus fala, ele banca. Quem falou? E o que ele está falando? Tira a pedra. E aí o que estão dizendo? O que a circunstância está dizendo? Tem 4 dias que está morto. Mas o que a voz de Jesus está falando? Tira, porque a glória de Deus vai ser revelada aqui hoje. O que o Senhor está falando com você hoje? Tira a pedra da incredulidade, porque a glória de Deus vai começar a ser palpável na tua vida hoje. Quem está falando? Quem está falando? Não é a voz da crise, não é a voz da doença, não é a voz da dificuldade, não, é a voz dele. E a voz dele é a voz de muitas águas. E aí a pergunta que eu faço a você: qual é a voz que você vai crer nessa noite? Lembra do que eu disse para você? Lembra do que eu avisei para você, dizendo que essa enfermidade não era para a morte? E você não entendeu, né? Por que não entendeu? Porque morreu. Por que não entendeu? Porque morreu. Morreu para você, porque eu sou a ressurreição e a vida. Você está aí? Sabe o que Jesus quer que você aprenda nessa noite? É que mesmo Ele falando, as circunstâncias vêm. É que mesmo Ele falando, as crises virão. Impossibilidades chegarão, mesmo Ele falando. Mesmo Jesus falando, as intempéries da vida vão acontecer na nossa vida sim. Mas quem falou? Fui eu? Não. Quem falou? Quem falou? Quem está falando aqui nessa noite? Não é o apóstolo Júnior não, querido. É a voz do Senhor. E o que Ele faz? Ele garante o sucesso de uma missão, até que você chegue do outro lado. O que Jesus está falando? Faz quantos dias que eu venho falando com você? Faz quantos dias que eu tenho falado com você?
Só que você insiste em ouvir a voz da crise, ouvir a voz da circunstância. Mas ei, fique com a minha palavra. Porque, sabe, a luta, sabe, a crise. Irmão, quem é que você vai decidir sair ouvindo nesta noite? Sabe de uma coisa? Tem coisa que, se for normal, não glorifica, querido. Se for natural, não glorifica. Se for simples, não glorifica. É ou não é verdade? Tem coisas, queridos, que se fosse assim, algo que qualquer um resolvesse, a glória de Deus não seria manifesta. Preste atenção, tem que não ter mais jeito para os homens, para a glória dele ser manifesta. É você olhar e falar assim: o médico disse que não tem jeito, o advogado falou que não tem jeito, o juiz falou que não tem jeito, o fulano de tal falou que não tem jeito, minha sogra falou que não tem jeito, meu sogro falou que não tem jeito, meu irmão falou que não tem jeito. Ei, mas e ele? O que ele disse? Só tira a pedra. E a gente vai complicando, sabe? Quando Jesus está dizendo, alguém está pensando, mas morreu. Mas o que Jesus está dizendo é que o que aconteceu não anula o que ele falou. As circunstâncias mudaram, mas elas não anulam a palavra do Senhor diante de uma dificuldade. O grau de dificuldade aumentou, mas não anula a promessa que eu te fiz. Porque quando eu prometi, eu até sabia que você ia passar por isso. Quando eu prometi chegar do outro lado, eu sabia que no meio do mar a tempestade viria e quase afundaria o barco da sua vida. Só que a gente vive desse quase afundei. Eu quase que eu partia, eu quase fiquei sem nada, para de viver de quase, irmão. Olha para alguém e fala assim: para de viver de quase. De novo, mais profético, olha com um tom de profeta e fala assim: para de viver de quase, viva segundo o que Jesus te falou. A circunstância nunca vai ser maior do que a minha palavra, o Senhor está dizendo. Ainda que a circunstância seja morte, ela não é maior do que aquilo que eu já decretei. Ainda que a doença seja incurável, não é maior do que aquilo que eu já declarei. Ainda que o diagnóstico seja fechado, não é maior do que eu decretei. Ainda que as improbabilidades humanas sejam todas, não é maior do que aquilo que eu já falei. A minha palavra vai anular qualquer sentença de morte aqui nesta noite, diz o Senhor. Eu não falei. Tem uma irmã nossa aqui que a gente tem um apreço muito especial. O marido dela mandou uma mensagem para mim, falou assim: ó, o médico falou que não tem mais jeito, pulmão só tem 1% de chance. E ela está aqui para a glória de Deus, porque o médico falou, o diagnóstico chegou, a impossibilidade chegou. O marido dela me ligou e falou assim: apóstolo, agora só um milagre. Agora só tem um que pode fazer alguma coisa, sim ou não? Aí a minha caixinha, eu acho que aquela caixinha estava se convertendo já. Tem uma caixinha que ela fala sozinha, a tal da Alexa. E eu estava orando. E de repente a caixinha, você tem que dar comando para ela, mas não dei comando nenhum. Mas a caixinha começou a tocar uma música falando assim: um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. Aí eu falei com ele assim: rapaz, vai ter milagre. Olha o milagre vestido de laranja aqui, ó. Você está aí ou não? Aleluia! Você está aí ou não? Porque a última palavra não é do homem, não é da circunstância, não é da crise. Ainda que alguém diga só um milagre, aquele que tem poder de fazer o impossível continua fazendo.
Quando Jesus manda tirar a pedra, quem está acompanhando está dizendo assim: rapaz, a gente veio num lugar e o cego até enxergou, e Jesus fez lodo, estendeu a mão, mas agora, Jesus fala assim: Lázaro, vem para fora, vem para. Jesus colocou a mão, ele só faz. Jesus mandou ressuscitar? Não. Ele chamou o homem pelo nome, irmão. Não chamou o morto, não. Chamou o amigo dele para fora. Aleluia. Jesus está chamando alguns amigos para fora hoje, irmão. Tem um monte de gente que já estava de 4 dias já estava cheirando mal, mas estava lá, pode vir para fora. Porque tem hora que a gente não vai colocar a mão, tem hora que a gente vai entender que ele só vai falar. Tem hora que eu não vou impor a mão sobre você, tem hora que Jesus só vai falar. Você pode glorificar a Deus por isso? Tem hora que ele não vai mandar um anjo subir nem descer, tem hora que ele só vai falar. Porque Jesus quer dar voz sobre essa tempestade que você está. Jesus quer dar uma voz sobre esta crise que você está. Jesus quer dar uma voz sobre a falência que você está. Jesus quer dar uma voz sobre a dificuldade no teu casamento que você está. Jesus quer dar uma voz sobre as circunstâncias, sobre a crise financeira que você está. Queridos, nós não precisamos fazer nada, nós só precisamos ouvir a voz daquele que resolve. Uma voz entrou naquele túmulo, uma voz resolveu. E eu quero dizer para você que está nesta noite aqui: uma voz vai resolver. Não é a minha voz, é a voz daquele que a sua voz é como a voz de muitas águas. É aquele que define por último. Ele tem a última palavra. Ainda que as vozes da crise, das circunstâncias gritem, ele diz assim: vem para fora. E o mais interessante é que nós estamos olhando tudo isso aqui. E Jesus, ele é tão tremendo, ele é tão maravilhoso, que ele está aqui para fazer com que a gente volte a ouvir a voz que resolve. Eu quero ouvir a voz que resolve. Você está aqui para ouvir uma voz que resolve. As circunstâncias nunca serão maior do que a palavra de Deus. A crise da tua vida, da tua história, nunca será maior do que a voz daquele que resolve. E o caminho para encerramento. E Jesus vai chamar Lázaro: venha para fora. Porque Jesus quer dar uma voz na tempestade da sua vida. Jesus quer dar uma voz nessa aflição da sua vida. E ele diz a Lázaro: vem. Vem para onde, igreja? Me ajuda a pregar. Vem para onde? Vem para onde? Vem para onde? O mais interessante é que quem estava vivo teve dificuldade de ouvir a voz de Jesus, mas quem estava morto, os discípulos tiveram dificuldade de ouvir a voz de Jesus. Marta teve dificuldade de ouvir a voz de Jesus. Maria teve dificuldade de ouvir a voz de Jesus. Os judeus tiveram dificuldade de ouvir a voz de Jesus. Mas o morto, mas o morto, esse é o nosso Deus. Quem estava vivo teve dificuldade de ouvir a voz de Jesus, mas quem estava morto, o morto não dá trabalho quando os vivos dão, irmão. A gente às vezes se preocupa com o morto que está morto, e Jesus está dizendo: se o meu problema fosse o morto, porque o morto só está morto até ouvir a minha voz quando ele ouve.
Agora os vivos, quando ouviram a minha voz, mas se isso, se aquilo outro, o tempo e a hora, e se aquilo outro, se aquilo... Mas o morto não falou uma palavra, mas ele obedeceu de pronto, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Quem está morto, quem está cheio de faixa, sabe que era o morto? O morto era Lázaro e ele estava ali, e Jesus falou: vem para fora, Lázaro. Sabe o que ele poderia dizer? Não dá, Jesus, estou todo enfaixado. Poderia sim ou não? Sim ou não, igreja? Só que o morto obedeceu mais do que os vivos, porque mesmo enfaixado ele disse: se ele está mandando, o mais difícil que era, eu estava morto, agora eu não estou mais, vou sair pulando mesmo. Estou enfaixado, mas estou obedecendo. E tem gente sem faixa nenhuma e não está obedecendo. Tem gente que não está atado em nada e não está obedecendo. Mesmo enfaixado, ele está mandando, vou saindo. Ele poderia dizer: eu preciso de alguém que tire a minha faixa, porque eu estou todo enrolado. Só que Jesus chamou quem estava todo enrolado e disse: vem enrolado mesmo. Apóstolo Júnior, eu vim todo enrolado para cá, então você está no melhor lugar. Sim ou não? Estou com a minha vida enrolada, então você está no lugar certinho. Você só precisa ouvir a voz certa, porque papai está na casa. Só que Jesus chamou quem estava todo enrolado e disse: vem enrolado mesmo, vem do jeito que você está mesmo, vem da forma que você está mesmo, arrebentado, quebrado, enrolado. E quando Jesus fala essas palavras, o morto não resiste à voz de Jesus, mas tem um monte de vivo resistindo. Tem um monte de crente velho de igreja e está resistindo. Não, porque a minha teologia sem Espírito Santo não vale a nada. O senhor tem teologia? Tenho, mas sem Espírito Santo a letra mata, mas o Espírito vivifica. É uma lição para nós. Estamos vivos, a palavra de Deus tem que entrar em nós uma vez, fazer efeito, trazer vida, trazer salvação, trazer reconciliação, perdão, vida nova. Porque para quem não questiona, para quem obedece, quando Lázaro vem saindo, antes que Lázaro diga: ô Senhor, Jesus está dizendo para ele sair. Jesus sabe que ele está enfaixado, sim ou não? Aí Jesus olha e diz assim: agora vocês vão lá, tira a faixa dele. Porque você acha que Jesus ia deixar ele do jeito que estava todo enrolado, irmão? E eu quero dizer para alguém que entrou aqui enrolado, irmão, Jesus vai desenrolar você. Aliás, Jesus vai usar alguns irmãos para ajudar a desenrolar você. Por isso a importância da comunhão da igreja. Porque tem alguém que sabe alguma coisa que o outro não sabe. Você perguntar de estatística para mim, eu não vou saber. Pergunta para o pastor Márcio, ele vai te ensinar. Se perguntar de história para mim, com profundidade, eu não vou saber, mas vai perguntar para o Diácono Marcelo. Eu não sei falar espanhol, mas se eu perguntar para a Silma vai falar. Se mandar eu cortar o cabelo de alguém, irmão, eu vou cortar igual o meu. Mas se levar no salão do Christian, vai ser outro nível. Você está aí ou não? Eu tenho gente aqui dentro dessa igreja que tem até faculdade, irmão. E não é que fez, não, é que tem uma mesmo. Você está entendendo o negócio, irmão? Por quê? Porque Deus, Ele coloca pessoas no ambiente onde ninguém é mais importante que ninguém, e onde uns servem os outros. Um está todo enrolado, mas não tem uma ferramenta para tirar o enrosco do outro.
E aí a gente vai caminhando, porque na comunhão dos irmãos, Deus ordena a bênção. Você está aí ou não? Se perguntar para mim de avião, irmão, eu desenho, eu faço o que você precisar que se faça no avião, eu vou fazer. Precisar voar, a gente vai voar. Precisar arrumar, a gente também arruma. Mas só que agora o voo é diferente. É para o terceiro céu, lugar que avião nenhum chega. Você está aí ou não? Você pode glorificar Deus por isso? Tem pessoas com habilidade aqui? Obviamente que tem. Se der um teclado para mim, falar, dá um dó, ré, si, ré, só se for igual o Michael Jackson. E eu quero dizer para você, a partir desta noite, pessoas vão parar de andar para trás, e o Senhor vai fazer um vento para soprar você para o teu destino. A voz vai soprar você para fora do ambiente de morte que você estava. E eu caminho para encerrar. O mais difícil Ele já fez. O mais difícil Jesus já fez. Deus te deu livramento desde sua infância até hoje. Significa que o difícil Ele já fez. Uma vez, conta as minhas irmãs que eu estava brincando no quintal da minha casa, e de repente uma serpente, frente a frente comigo, preparada para dar o bote. A minha irmã viu aquilo e falou: meu Deus, se eu bater na cobra, ela dá bote no meu irmão. Se eu puxar ela... E sabe de uma coisa? Eu estou vivo. Porque desde a minha tenra infância, o diabo já está trabalhando contra mim, tentando tirar a minha vida. Mas eu estou aqui, sabe por quê? Porque aqui nesta noite, essa palavra precisava ser liberada. Deus não me livrou por causa de mim, Deus me livrou também por causa de nós. Por quê? Porque nessa noite o Senhor está dando uma voz de comando ao teu espírito, para que você saia do lugar de morte que você estava, para que você tire a pedra da incredulidade do teu coração, e para que você viva uma nova história que Ele já disse, que Ele já profetizou e declarou ao teu respeito. Você está aí ou não? E eu profetizo, e eu declaro que a partir de hoje, a voz que você vai crer, não vai ser a voz da circunstância, não vai ser a voz da crise, da dificuldade, vai ser a voz dEle. Aleluia. E eu encerro dizendo para você nessa noite: um tempo novo é chegado. Você vai começar a ouvir a voz certa, e você vai começar, querido, embora tenha entrado enrolado aqui, o Senhor está falando: eu tenho uma nova história para você. E para encerrar essa mensagem, a palavra do Senhor diz, no capítulo 12, no versículo 1, e aqui eu encerro: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde Lázaro estava, a quem Ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Onde Lázaro estava? Onde Lázaro estava? E preste atenção, porque eu começo a encerrar aqui. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, e Ele estava sentado numa mesa, numa santa ceia, com um camarada que outra hora estava morto. Você está aí ou não? Quem está sentado na mesa da ceia aqui, do capítulo 12, é um homem que no 11 estava morto. Quem estava sentado à mesa é aquele que havia ressuscitado. Só que Jesus, para fazer isso, Jesus, para colocar alguém na mesa, Jesus é o único que tem poder de pegar alguém que estava no sepulcro, que estava fedendo, e colocar na mesa. Eu e você estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, já fedíamos, já não tinha mais jeito, estávamos atados,
Estava mortos, eu e você. Só que Jesus, Ele é o único que tem poder de pegar um homem, uma mulher que estava morto no sepulcro e colocar na mesa. Sabe por que essa mesa está aqui posta diante de você? Porque eu e você um dia estávamos mortos em nossos pecados e delitos. O capítulo 11 fala de morte, mas também fala de ressurreição. Mas o 12 fala de mesa. Eu vou repetir, você e eu precisamos entender. Só Jesus para colocar na mesa vivo quem estava morto no sepulcro. O Jesus que mandou remover a pedra, Ele não mandou remover a mesa. A pedra sai, mas a mesa fica. Eu estou mandando tirar a pedra, mas a mesa vai ficar. Essa palavra, ela tem poder de desatar nós. Essa palavra tem poder de ressuscitar você do ambiente de morte que você estava. Mas a mesa está posta para todos nós que um dia estávamos mortos. A ceia é para aqueles que um dia estavam mortos nos seus pecados, mas um dia Jesus entrou, um dia a voz de Jesus entrou no nosso coração, a pedra do questionamento foi arrancada, e nós dissemos: Senhor, eu reconheço que Tu és o Messias, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, eu reconheço que Tu és o Santo do Santo, eu reconheço que Tu és aquele que salva, aquele que cura, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu creio que Tu és a ressurreição e a vida. Só quem passou pela pedra tem autorização de se assentar à mesa. Porque quando chega o tempo e você se assenta à mesa, removem a pedra, mas a mesa fica. Jesus não tirou você do lugar que Ele tirou para sentar você em qualquer mesa não, irmão. Salmo 1 fala para eu fugir da roda dos escarnecedores. E para encerrar, eu pergunto para você: quais as mesas você está sentado? Porque o Senhor não tirou você do inferno para você sentar em qualquer mesa e para ficar falando besteira com todo mundo, fazendo piadinha suja por aí, não. Mesa é lugar de nivelar os problemas, as dificuldades, porque na mesa todo mundo é igual. Você está aí ou não? Não tem maior, não tem menor, não tem apóstolo, pastor, não tem presbítero, não tem evangelista. Não, aqui na mesa a gente, está todo mundo nivelado. Só que para encerrar de fato, quem está na mesa somos nós. Mas quem brilha, quem está na ponta da mesa, Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é a estrela da manhã. Você está aí ou não? Eu quero, antes de nós irmos para a Santa Ceia, eu quero pedir para que você fique de pé, por favor.